Nutri, tudo bem com vocês? Hoje a Miss Ale está aqui para apresentar um livro muito interessante, que se chama O Livro dos Porquês, que traz várias curiosidades. Vamos descobrir junto comigo algumas delas? Por que a Terra é o único planeta conhecido no qual existe vida? A vida em outros planetas já foi tema para bons filmes de suspense, terror e serviu até para animar personagens terríveis ou meigos, como o clássico ET. Porém, para que haja vida, tal como conhecemos aqui na Terra, é preciso que o planeta tenha uma série de características. A receita da vida não é fácil. Em primeiro lugar, o candidato a planeta habitado deve ter compostos orgânicos, ou seja, substâncias em carbono, elemento químico fundamental para a composição da vida. Depois, essas substâncias devem ser combinadas com outros elementos, como água em estado líquido e temperatura abaixo de 120 graus Celsius. Isso só para começar. Contudo, para manter a vida, essa temperatura não pode variar muito. Para isso, o planeta precisa ter o tamanho ideal, mais ou menos igual ao da Terra. É que, com esse tamanho, o candidato a planeta povoado tem condições de conservar sua atmosfera, camada de ar e gases, com a espessura e condição necessárias para manter sua temperatura. Se for maior, há mais emissão de gases estufa e a temperatura pode se elevar muito. Se for menor, ele não tem condições de manter a atmosfera e a temperatura estável ideais para o desenvolvimento da vida. O efeito estufa é a retenção de calor da Terra causada pelo acúmulo de gases de diversos tipos, como dióxido de carbono, metano e óxidos de nitrogênio. O tamanho do globo também influencia a atividade vulcânica, que fornece os gases atmosféricos importantes para manter o efeito estufa, que, em nível considerado normal, promove o aquecimento adequado. Outro fator importante é a rotação, movimento que o planeta faz em torno do seu eixo. Esse giro deve ser relativamente rápido para que a temperatura do planeta não sofra muita variação e impeça a água de congelar ou evaporar. Se esse movimento fosse mais lento, não haveria estabilidade na temperatura do globo e provavelmente não haveria água em estado líquido fundamental para a vida na Terra. A distância da estrela central também precisa ser perfeita para que haja equilíbrio da temperatura, pois a emissão de energia das estrelas apresenta variações durante sua vida. Na posição que a Terra ocupa, mesmo que a temperatura do Sol oscile, o equilíbrio térmico da atmosfera é mantido. Se estivesse mais próxima ou distante, nossa atmosfera não conseguiria equilibrar as modificações na emissão de energia da nossa estrela central. Bem, de todos os planetas do Sistema Solar, apenas a Terra apresenta todas essas características. Mas, segundo os cientistas, em alguns grandes satélites existem elementos parecidos, como os que devem ter originado a vida na Terra. Será que no futuro teremos informações surpreendentes? Vamos para a próxima curiosidade. Por que lembramos ou esquecemos? Alguns fatos não saem de nossa cabeça. Uma festa de aniversário, um dia de férias, uma bronca, um almoço na casa da avó, uma briga com um amigo. Mas por que algumas situações ficam guardadas em nossa mente e outras parecem desaparecer da nossa memória? A resposta está no cérebro, ou melhor, no que há dentro dele. A explicação pode começar pelos neurônios, as células do sistema nervoso responsáveis por algumas de nossas funções. Ver, falar, ouvir, entre outras. Os neurônios se comunicam e se encarregam de selecionar nossas lembranças. Assim, existe uma parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que armazena o que temos que lembrar por alguns segundos, como o número do telefone de seu colega, que você precisa anotar na agenda,
Outra parte, o lobo central, que guarda a informação por algumas horas, como um recado que a professora mandou para sua mãe e você não pôde esquecer até chegar em casa. E outra que reúne várias regiões do cérebro, incluindo o córtex temporal e outros, capaz de memorizar fatos por anos, como aquele dia em que você foi campeão de karatê e que talvez nunca mais se esqueça. Todas essas áreas são estimuladas por nossas reações emocionais, ou seja, por nossos sentimentos diante de certos fatos que ativam a comunicação entre os neurônios. Lembramo-nos mais de fatos emocionantes e importantes para a nossa vida. Quando algo especial acontece, nosso corpo produz algumas substâncias que estimulam o cérebro e os neurônios responsáveis pela memória. Esses fatos podem causar grandes emoções, mas que nem sempre são boas lembranças. Nesse caso, elas são conservadas em nosso cérebro para nossa defesa, esquecidas por algum tempo e lembradas somente em momentos especiais. Se ao atravessarmos a rua, um carro quase nos atropelar, dificilmente vamos esquecer por completo esse fato. Assim, de vez em quando, você se lembrará do ocorrido, para se preservar e prestar mais atenção em seus atos. Não viveríamos em paz se tivéssemos de a todo instante lembrar momentos ruins que nos deixam tristes, com medo ou causem muito sofrimento. Boas e más lembranças são o resultado do bom funcionamento do cérebro e importantes para nossa formação, para nosso amadurecimento e para evitar situações de apuros. Assim, quanto mais fatos importantes guardamos na memória, melhor será nosso desempenho na vida. Para ajudar o cérebro nesse trabalho, que tal exercitar suas lembranças? Ler é a melhor atividade para a memória, por acionar várias funções do cérebro, como a visão e a percepção. Então, se você leu esse texto até aqui, parabéns! Já começou a trabalhar sua memória direitinho. Vamos conhecer agora a última curiosidade. Por que temos que tomar banho? Chegou a hora de saber por que você, que faz de tudo para se manter limpinho, é obrigado a tomar aquele banho todos os dias. A responsável por essa exigência, anote, não é a sua mãe, mas a sua pele, a barreira natural à entrada de micro-organismos no corpo. A camada de células mais externa de nossa pele, essa que tocamos, é chamada de epiderme. É semelhante a um tecido, como o de nossas roupas. Sobre as células da epiderme há uma camada de queratina, proteína que não deixa passar água para o lado de dentro. Além disso, ainda temos os poros, os pequeninos orifícios por onde sai o suor, e as glândulas sebáceas, que acompanham os pelos que recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão e a sola dos pés. Todos os dias, nossa pele é renovada, mandando embora algumas células mortas, misturadas com queratina e formando um tecido novinho em folha. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que sobre a nossa pele e mucosa é a pele fininha e úmida, como a da boca e a do interior do nariz. Existem bactérias chamadas comensais, isso é, bactérias que convivem conosco sem necessariamente causar doença. Elas têm uma função importante: não permitir que os outros micro-organismos mais perigosos à saúde se estabeleçam na pele e mucosas. Se as comensais não estiverem presentes em número adequado, o equilíbrio entre a proteção e a agressão é rompido e podemos adoecer. Se deixarmos que os resíduos naturais da pele, suor, sebo, células mortas, se acumulem,
as bactérias comensais podem se multiplicar de forma descontrolada e danificar a pele, além de abrir espaço para outras bactérias muito mais nocivas. As feridas que se formam favorecem a entrada de micro-organismos indesejados em nosso corpo. Quando tomamos banho, removemos os resíduos naturais acumulados e o equilíbrio entre as comensais e a pele é mantido. Mas banho em excesso pode matar as bactérias comensais, e isso não é nada bom. Lembre-se de que as comensais são importantes na defesa contra outros micro-organismos, mas podem causar doenças quando em número excessivo. Basta um pouco de sabonete comum e água para limparmos a pele e mantermos as bactérias que nos protegem no número certo. Tomar banho não é só para ficar cheiroso, mas caso o seu cheiro não esteja lá muito bom, isso significa que muitas bactérias e restos de pele se acumularam. A saída é procurar o chuveiro mais próximo. E aí, está precisando de uma chuveirada? E aí, Year3, gostaram de saber das curiosidades? O mundo é recheado de mistérios a serem desvendados, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Beijos e até a nossa próxima aula!